Olá, querido povo de Deus, salve Maria Santíssima, Deus abençoe cada um de vocês. Estamos aqui em mais um vídeo de formação e dessa vez nós vamos falar sobre a Sagrada Escritura e o católico. Meus amados irmãos, desde já eu quero vos prevenir que eu tenho um cachorro em casa, né? Todo vídeo eu tenho que falar isso, meu Deus do céu. Eu tenho um pinche em casa, gente, ele faz muito barulho. Também tem uma gata, né? Porque aqui eu tô em Marco nesse momento, aqui é meu escritório, olha aí atrás aí os meus livrinhos abençoados, aí eu amo esse lugar aqui. E pode ser que ela apareça aqui no vídeo, dê uns miados aí. Então, tô prevenindo vocês, se possivelmente ocorrer um barulho deles, peço vossas compreensões, tá bom? Também tem um ventilador velho aqui que faz... mas eu acho que não sai tanto aí o áudio não. Então preste atenção na formação que nós vamos ter agora, que vai ser muito importante para mim e para você. Amém? Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Que Deus possa nos conduzir. Te pedimos, Senhor, por intermédio da Santíssima Virgem Maria, que Jesus venha me ajudar nessa hora de formação, envie o Espírito Santo para que eu possa ter a sabedoria para formar mais missionários, mais pregadores, mais irmãos disponíveis ao Evangelho. Que nessa hora o Espírito Santo venha sobre nós, prepare os nossos corações para receber o conhecimento da verdade. Assim seja. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Gente, hoje nós teremos uma formação sobre a Sagrada Escritura e o católico. Cara, eu separei algumas coisas aqui, certo? Para a gente poder estudar. E hoje, nessa formação, eu quero dizer para os anticatólicos que essa historinha de dizer que o católico não lê Bíblia, que o católico não entende da Sagrada Escritura, não conhece a Sagrada Escritura, isso é uma mentira, gente. Dizer que o católico não lê a Sagrada Escritura, né? Porque eles têm toda uma estratégia para dizer que o católico não ama a Sagrada Escritura, porque não vão para a missa com a Bíblia, né? Você não vê muitos católicos com Bíblia na mão, na rua e etc e tal. Eles arrumam de todos os meios para atacar o católico, né? Primeiro, nós precisamos entender que toda Santa Missa existe a liturgia da palavra, né? Existe sim a leitura da Sagrada Escritura e a pregação, tá? E a pregação. O fato de muitos católicos, não são todos, não levar a Bíblia para a missa, não quer dizer que eles não estejam lendo a Sagrada Escritura. Até porque, quando a passagem bíblica é lida lá na missa, na Santa Igreja, o que acontece? A pessoa que está ouvindo, certo? Que está prestando atenção naquilo, é como se ela estivesse lendo também. Então existem esses ataques. Só que esses protestantes, esses anticatólicos que falam isso, não vão falar sobre o amor da renovação carismática, por exemplo, a Sagrada Escritura, o amor, por exemplo, das novas comunidades, que em seus grupos de oração a palavra de Deus também é pregada, ali ensinada às pessoas que estão ali participando daquele grupo, daquela comunidade. Não, eles não falam isso. Eles vão tentar colocar na sua cabeça que o católico não entende nada de Bíblia. Isso é uma mentira, né? Se você procurar os pregadores da renovação carismática, das novas comunidades, você vai ver um povo que verdadeiramente não somente lê a Sagrada Escritura, mas também reza com a Bíblia, ora com a Sagrada Escritura e verdadeiramente experimentam o que está escrito na Palavra de Deus. Primeira coisa que eu quero dizer para vocês é que sim, o católico apostólico romano acredita sim que aqui está a Palavra de Deus. A Bíblia Sagrada é a Palavra de Deus. Então, se algum anticatólico chegar para você dizendo que os católicos não acreditam que a Bíblia é a Palavra de Deus, isso é uma mentira. Isso é uma estratégia
para tentar te arrancar da Santa Igreja. Então nós católicos acreditamos sim na Sagrada Escritura. 2 Timóteo, capítulo de número 3, do versículo 14 ao 17, na palavra de Deus vai dizer assim, vamos ler. 2 Timóteo, capítulo 3, a partir do verso 14, diz assim: Tu, porém, permanece firme naquilo que aprendeste e creste, sabes de quem aprendeste, e desde a infância conhece as Sagradas Escrituras, e sabe que elas têm o condão de te proporcionar a sabedoria que conduz à salvação pela fé em Jesus Cristo. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar, para repreender, para corrigir e para formar na justiça. Por ela, o homem de Deus se torna perfeito, capacitado para toda boa obra. Nós católicos acreditamos firmemente em toda a Sagrada Escritura. Sagrada Escritura esta que foi aprovada pela Igreja Católica. Foi a Igreja Católica que no século IV, falei isso nas formações anteriores, que em um concílio, se juntou ali em um concílio para definir o cânon da Sagrada Escritura. Então é muita falta de lógica a pessoa acreditar na Bíblia como palavra de Deus e duvidar do Sagrado Magistério da Igreja Católica, se foi o mesmo que decretou qual era a lista dos livros canônicos. Você não vai encontrar na sua Bíblia o capítulo e o versículo que fala a lista dos livros canônicos. Não, porque foi uma definição da igreja, tá bom? A igreja, pelo agir do Espírito. Então nós católicos acreditamos sim que a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus e que nela nós encontramos o ensinamento de Deus, É a comunicação do Senhor para a nossa vida. Só que, como expliquei em informações anteriores, o católico ele tem 3 pilares. A fé católica tem 3 pilares: a tradição, a Sagrada Escritura e o Sagrado Magistério. Se você ainda não acompanhou as formações anteriores, eu recomendo você colocar aí no meu canal no YouTube, Missionário Daniel Silveira, no YouTube. Aí quando aparecer lá, clica no canal e vai ter uma opção de chegar na playlist. E tem lá a playlist de formações. Então vai lá e procura. Então, meus amados irmãos, aqui deixa bem claro que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar, para repreender, para corrigir, para formar na justiça. Por ela o homem de Deus se torna perfeito, capacitado para toda boa obra. Ótimo, ok. Nós católicos acreditamos nisso firmemente, sendo que nós precisamos entender que o ensinamento da Sagrada Escritura é de responsabilidade da igreja. Por quê, meus irmãos? Você vê aí a confusão, argumentativa dos protestantes, os adventistas do sétimo dia diz uma coisa, o povo da Universal diz outra coisa, assembleiano pentecostal diz outra coisa, batista tradicional diz outra coisa, luterano diz outra coisa, calvinismo diz outra coisa, enfim, e todos eles usam a mesma Bíblia. Eu acho que quem não está acreditando que a Sagrada Escritura é a palavra de Deus é esse povo, porque pelo amor de Deus, como é que eles acreditam que aqui é a palavra de Deus e vivem em tantas confusões doutrinárias, não possuem uma única igreja? Nós sabemos que a Bíblia vai repreender a falta de unidade. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 10, por exemplo, vai condenar divisões e vai dizer que nós temos que viver no mesmo sentimento, em harmonia. O protestantismo não vive isso, gente. Não adianta eles dizerem que acreditam na Bíblia Sagrada como palavra de Deus, decorando textos e mais textos bíblicos, se eles não vivem esta realidade de unidade. Eles não têm uma única igreja, não têm uma única doutrina. E a teologia sistemática protestante vai chegar em 16 séculos de atraso. A igreja católica já existia, Então o que acontece? Muitos vêm atacar a igreja católica, dizendo que a igreja católica não ensina, não fala sobre a Sagrada Escritura,
no seu povo. Eu vou pegar aqui o Catecismo da Igreja Católica e nós vamos ver no Catecismo o que a Igreja Católica Apostólica Romana ensina para os seus fiéis referente à Sagrada Escritura. Olha só. Na condescendência de sua bondade, Deus, para revelar-se aos homens, fala-lhes em palavras humanas. Veja, o Catecismo deixa bem claro, fala-lhes em palavras humanas. Deus usou dos agiógrafos para poder escreverem. Foi pelo agir de Deus ali que aconteceu com esses escritos. A palavra agiógrafos é referente a esses homens que foram os escritores, mas tudo pelo agir do Espírito, tudo pelo agir de Deus. Então o Senhor se comunica conosco com palavras humanas. É por isso que na Sagrada Escritura tem muitas forças de expressões, certo? Existe muita força de expressão. Tem até alguns que pensam que a Bíblia se contradiz. Não, não é. É porque existem de fato forças de expressões, porque Deus ele precisou se utilizar de termos humanos para que o humano possa entender sua revelação. O Catecismo continua. Com efeito, as palavras de Deus expressas por línguas humanas fizeram-se semelhantes à linguagem humana. Veja, o esforço de Deus se comunicar, Tal como outrora o Verbo do Pai eterno, havendo assumido a carne da fraqueza humana, se fez semelhante aos homens. Aqui é todo o esforço de comunicação do Senhor, Por meio de todas as palavras da Sagrada Escritura, Deus pronuncia uma só palavra, seu verbo único, no qual se expressa por inteiro. Então a centralidade da Sagrada Escritura, meus irmãos, vai ser termos uma real experiência com a Santíssima Trindade. Termos uma real experiência com Jesus, com o nosso Senhor, com Deus. Então está aqui no ensinamento da doutrina da igreja. A centralidade é Deus. O católico tem consciência disso. O fato de termos veneração para com Nossa Senhora, os santos, não quer dizer que nós não reconhecemos a palavra de Deus. Até porque a Bíblia recomenda termos essas ações de veneração, de amor. Por exemplo, Romanos 2,10 vai dizer glória, honra e paz a todo aquele que faz o bem. Hebreus 13, versículo 7 vai dizer, lembrai-vos de vossos guias na fé, imitai-lhes o comportamento. Veja, a Bíblia ensina. Então assim, nós católicos acreditamos que a centralidade da Sagrada Escritura é Cristo. Nós sabemos muito bem disso. Gente, tem gente que pensa muita coisa da Igreja Católica. Na verdade, eles criam a Igreja Católica na cabeça deles, que não é assim. Está aqui no Catecismo da Igreja Católica. Ainda tem gente por aí dizendo que a Igreja Católica quer esconder a Sagrada Escritura. Até dizem que a igreja escondeu um tempo a Bíblia, e esse povo não vem com fontes argumentativas, não vem, eles escutam isso de alguém e vão repetindo, eles não vão pesquisar a fundo, qual foi o historiador que de fato disse isso, será que isso de fato ocorreu, qual foi o documento da igreja que proibiu ali especificamente o povo de ter acesso à palavra de Deus. Gente, se assim fosse, a Igreja Católica teria destruído os escritos, ou pelo menos tentado destruir, mas não aconteceu isso. E outra, sempre nas nossas celebrações, sempre na Santa Missa, teve a leitura da palavra e a pregação da palavra. Se a igreja não quisesse que o católico conhecesse a Bíblia, não tinha isso. Tinha inventado outra coisa, sei lá. Tem tantas seitas por aí, por exemplo, os Mormons. Eles inventaram lá um evangelho e saem pregando por aí. Por que a Igreja Católica não fez isso? Porque ela não quer esconder a verdade de nós. Então a Sagrada Escritura, para nós católicos, é a palavra de Deus, sim. A centralidade da Sagrada Escritura é Cristo. Aí continua o 102, diz assim, veja só. Lembrai-vos que é uma mesma a palavra de Deus que está presente em todas as Escrituras, que é um mesmo verbo
que ressoa na boca de todos os escritores sagrados, ele que, sendo no início Deus, junto de Deus, não tem necessidade de sílabas, por não estar submetido ao tempo. Veja, o Senhor se comunica conosco. Cristo, nosso Senhor, ele não precisa de sílabas, né? Mas ainda assim, o Senhor inspirou ali os agiógrafos a escreverem, a deixarem a Sagrada Escritura para cada um de nós. No número 103 do Catecismo vai dizer, né? Por este motivo a Igreja sempre venerou as divinas Escrituras, como venera também o corpo do Senhor. A Igreja venera a Sagrada Escritura como venera o corpo do Senhor. Veja a importância para nós da Sagrada Escritura, para a nossa vida. Veja a importância. Então o católico, ele acredita firmemente na palavra de Deus, ele leva a sério a palavra de Deus, e a Igreja sempre nos ensinou a ter muito amor pela Sagrada Escritura. Gente, esse povo aí que fala essas bobagens, eles nunca foram para uma reunião da renovação carismática, das novas comunidades, tantas formações que existem, até no meio de católicos que não são da renovação carismática, nem de novas comunidades, que são de movimentos conservadores, eles lêem a Sagrada Escritura, eles estudam a Bíblia, sim, né? Então, os padres, eles estudam a Sagrada Escritura. Agora, o problema é que os protestantes, eles inventaram uma doutrina, eles interpretaram de um jeito, inventaram, e é o que acontece? Eles precisam atacar a Igreja Católica. A mentalidade protestante é essa, que eles precisam atacar a Igreja, afirmando que a Igreja não ensina o católico a ter amor pela Sagrada Escritura. Está aqui, a Igreja sempre venerou as divinas Escrituras, como venera também o corpo do Senhor. Você quer mais prova do que essa, que a Igreja nos ensina a amar a Sagrada Escritura? Olha que ponto a doutrina da Igreja Católica diz: a Igreja sempre venerou a divinas Escrituras, como venera também o corpo do Senhor. E agora? Será que vão dizer que que a Igreja não ensina você ter amor à Sagrada Escritura? Quem diz isso é um mentiroso, não conhece a doutrina da Igreja Católica, gente. O Catecismo continua: ela não cessa de apresentar aos fiéis o pão da vida, tomado da mesa da palavra de Deus e do corpo de Cristo. Olha aí. Na Sagrada Escritura, já no 104 diz, na Sagrada Escritura, a Igreja encontra incessantemente seu alimento e sua força. Na Sagrada Escritura, a Igreja encontra o seu alimento e sua força. Cara, como é que existem pessoas que dizem que a Igreja Católica quer esconder a Bíblia de você? Que a Igreja Católica é inimiga de você conhecer a Bíblia? Está aqui na doutrina da Igreja. Na Sagrada Escritura, a Igreja encontra incessantemente seu alimento e sua força, pois nela não acolhe somente uma palavra humana, mas o que ela é realmente, a palavra de Deus. Está aqui. Você não queria saber o que a Igreja Católica pensa da Bíblia? Está aqui, meu querido. Continua dizendo: com efeito, nos livros sagrados, o Pai que está nos céus vem carinhosamente ao encontro de seus filhos e com eles fala. Vem carinhosamente ao encontro de nós, ter um encontro e para falar com cada um de nós. Será possível que ainda vai ter alguém dizendo que o católico não lê Bíblia, que o católico não ama a Sagrada Escritura? Se existe alguém que você conhece como católico e não lê Bíblia, não ama a Sagrada Escritura, não ora com a Sagrada Escritura, cara, esse tipo de gente não é o verdadeiro católico. Porque o verdadeiro católico, ele quer se aprofundar na palavra de Deus, sim. Agora nós precisamos entender uma coisa muito importante que o Catecismo vai dizer no número 108. A fé cristã não é uma religião do livro. A nossa religião não é uma religião de um livro. O
catecismo vai continuar dizendo assim: o cristianismo é a religião da palavra de Deus, não de uma palavra escrita e muda, mas do verbo encarnado e vivo. Continua dizendo: para que as escrituras não permaneçam letra morta, é preciso que Cristo, palavra eterna de Deus vivo, pelo Espírito Santo, nos abra o Espírito a compreensão da Sagrada Escritura. A compreensão das Escrituras. Ou seja, a nossa religião não é a religião do livro. É por isso que quando vem gente dizendo: me mostre onde é que está escrito isso na Bíblia. Eu digo: meu querido, mas a própria Bíblia diz que nem tudo foi escrito nela. Está aqui, gente. Olha aqui, deixa eu pegar aqui para vocês. O Evangelho de São João, capítulo 21, versículo 25. Jesus fez ainda muitas outras coisas. Se fossem escritas uma por uma, penso que nem o mundo inteiro poderia conter os livros que se deveriam escrever. Nem no mundo inteiro, não ia dar. Então o que é que acontece? A igreja tem esse papel de ir nos ensinando a verdade. Por isso que o catecismo vai dizer no número 85 que a igreja tem a responsabilidade de interpretar a Sagrada Escritura. Isso tudo pelo agir do Espírito Santo. Então o Espírito Santo age na minha vida? Sim, mas através da igreja. Veja, 1 Timóteo 3,15, coluna e sustentáculo da verdade é a igreja. Então, o Espírito Santo age? Sim, através da igreja. Eu preciso estar em comunhão com Cristo, que é o cabeça do corpo místico, que é a igreja. A igreja é o corpo místico de Cristo. Você pode ver isso em 1 Coríntios capítulo 12, a partir do versículo 12, Colossenses 1, 18. Você pode ver em Romanos capítulo 12, versículo 5. Então, está aqui a verdade que precisa ser dita. Então, essas histórias dos protestantes dizerem que o católico não lê Bíblia, que o católico não ama a Sagrada Escritura, não entende nada de Bíblia, isso é mentira. Os verdadeiros católicos, eles entendem sim da palavra de Deus e querem viver a palavra de Deus. Agora, ninguém é obrigado de jeito nenhum, nem pelo próprio Deus, de decorar capítulos e versículos. Porque o que eu vejo no protestantismo é a decoreba. Os caras vai lá, decora 10 textos bíblicos e acha que é o expert em Bíblia. Meu Deus do céu. Não é decorando textos que você vai se salvar, meu filho. Não é. Vai ser vivendo. O que adianta ter 1 hora de textos bíblicos decorados na cabeça, se você não vive o que a Bíblia está pedindo para viver? E não tem como viver o que a Sagrada Escritura ensina se você for protestante. Protestantismo é uma babel de crenças. Olha, a Torre de Braslínguas, aquela coisa, ninguém entendia ninguém. Protestantismo, coloca lá diversos pastores protestantes de várias denominações protestantes dentro de uma sala, vai dar uma confusão dos infernos. Porque todos vão ter a mesma Bíblia, mas as interpretações completamente diferentes. Está aí a grande confusão. Gente, existe um padre na igreja chamado Padre Léo, hoje está na eternidade com Deus, que ele chegou a dizer assim: somente à luz da palavra de Deus podemos nos enxergar com os olhos de Deus. Esse é um importante segredo para a cura interior. Veja, tem gente por aí dizendo que o católico nem fala de Bíblia, nem lê Bíblia, nem leva a Bíblia para nenhum canto. Mentirosos. Está aqui um grande exemplo. Padre Léo diz: somente à luz da palavra de Deus podemos nos enxergar com os olhos de Deus. Então, ele disse: mergulha na palavra para que você possa se enxergar com o olhar de Deus, enxergar também o outro com o olhar de Deus. Veja como nós temos ensinamentos belíssimos na igreja que nos ensinam a amar a Sagrada Escritura. São João Bosco, por exemplo, disse assim: como desejo que todos os dias, você faça um pouco de leitura espiritual. É pelo menos um pouco de leitura espiritual. São João Bosco ensinava isso. Veja, os católicos, os verdadeiros católicos, eles lêem a Sagrada Escritura e não somente lêem,
ora com ela, faz uma lectio divina, né? Uma leitura orante. Então, está aqui, São João Bosco, como desejo que todos os dias você tenha a sua leitura espiritual. Todos os dias, né? Aí São João Bosco também diz assim: quando falamos de livros contra os bons costumes, entenda obras que vão contra a moral, a religião e as práticas de piedade, e que atacam a igreja e seus ministros. Ou seja, ele fala que quando ele cita os maus livros, quais são esses maus livros? São livros que querem lhe colocar contra a igreja católica, contra os ministros da igreja, querem lhe colocar contra a religião verdadeira, contra a verdadeira moral, a fé e a moral. Querem. E hoje, gente, foi uma profecia de Nossa Senhora. Nossa Senhora falou claramente que os maus livros iam se propagar sobre o mundo. Nossa Senhora de La Salette deixou claro isso, dos exemplos, né? Nossa Senhora deixou claro que os maus livros, iam abundar na terra. Aí tem gente entrando na internet, só lendo interpretações erradas da Sagrada Escritura, aí, em sites protestantes, espíritas e por aí vai, se corrompe, porque não evita as más leituras. Meu irmão, aprende a ler Bíblia como a igreja, que é coluna e sustentáculo da verdade, e não com esse povo que acham que podem fundar a igreja por aí, certo? Vamos aqui para Hebreus capítulo 4, versículo 12 ao 13. Olha aí na sua Bíblia. Hebreus 4, do 12 ao 13. Vai dizer assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que uma espada de dois gumes, e atinge até a divisão da alma e do corpo, das juntas e medulas, e discerne os pensamentos e intenções do coração. Nenhuma criatura lhe é invisível, tudo é nu e descoberto aos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. A palavra de Deus aqui na Bíblia diz, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. É viva, vai e atravessa a sua alma, vai lá no seu íntimo, te dar esclarecimento para você se converter, para você mudar de vida intensamente, viver para amar e servir a Deus. A palavra de Deus, ela é viva, gente. Por isso que o Catecismo vai dizer, lá no número 108, que a nossa religião não é a religião de um livro. Porque tem gente dizendo aí, eu sou a religião do livro da capa preta, né? Tem gente que diz isso. Pois eu, como católico, não digo isso não, meu filho. Sabe o que é que eu digo? Que eu faço parte da religião da palavra de Deus, não é de um livro, e nem de um mero, de um simples, de um carnal conjunto de livros. Não, não é isso. Nós somos a religião da palavra de Deus. Palavra de Deus, esta que não erra. E lá em Mateus 16, do 13 ao 19, Jesus disse que ia sempre estar conosco, que as portas do inferno não iam prevalecer. Mas na cabeça do protestante, no século IV, a igreja se desviou. Olha aí, mas que loucura, meu filho Jesus não podia ter errado. Agora, vocês distorcem a Sagrada Escritura. Vamos aqui para 1 Tessalonicenses 2,13, na verdade. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Na Bíblia diz assim: por isso é que também nós não cessamos de dar graças a Deus, porque recebeste a palavra de Deus, que de nós ouvistes, e a acolhestes, não como palavra de homens, mas como aquilo que realmente é, como palavra de Deus, que age eficazmente em vós, os fiéis. Veja, não é palavra de homens. Interessante quando Jesus, ele tem aquele diálogo com Pedro, ele diz assim para os seus discípulos, né, para os seus apóstolos ali, o que é que o povo diz que eu sou? E aí eles vão lá e dizem, uns dizem que tu é João Batista, outros dizem que tu é Elias, e começam a falar o que o povo diz. Veja, e a interpretação do povo foi errada. Aí ele diz, e vós que dizeis que eu sou? Aí Pedro vai lá e diz, tu és o Cristo, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Aí Jesus diz, muito bem,
não foi a carne nem o sangue que te revelou isso, mas meu Pai que está nos céus. Ou seja, gente, quando vem do magistério, não é a carne e o sangue, é a agir de Deus. O magistério da igreja nos ensina a Sagrada Escritura, nos ensina a verdade, certo? Quer conhecer Bíblia, vai para o catecismo, pega o catecismo e a palavra de Deus, ó, os dois, e vai estudar, né? Deixa a igreja te formar, e pelo amor de Deus, tira isso da cabeça, que tudo tem que estar escrito ao pé da letra ali. Nossa, tem gente que é arriscado procurar o nome da vizinha na Bíblia, se não tiver, dizer que a vizinha não existe, é uma visagem, é o demônio agindo, é o demônio transfigurado, sei lá. Tem gente que pira nisso. Nós não acreditamos que tudo tem que estar escrito ao pé da letra. Isso a igreja me ensina, querido. Amém. E a igreja é a responsável para interpretar a Sagrada Escritura. Vamos aqui para Mateus 4,4. Olha só que lindo essa palavra. Vai dizer assim: Jesus respondeu: está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então não é só de pão que vive o homem, ele vive também da palavra que procede da boca de Deus. Nós católicos acreditamos na Sagrada Escritura, mas nós não acreditamos na interpretação de qualquer pessoa, não. Nós acreditamos na interpretação da Igreja Católica. Então não adianta vir com esse papo de querer usar vários textos bíblicos para tentar me tirar hoje da Igreja Católica. Não adianta. Porque eu vou dizer, cara, não é a tua interpretação que interessa, é a interpretação da igreja. Isso aconteceu, Jesus deixou claro o que é que o povo disse que eu sou, o povo errou, que vocês, se referindo ao magistério, o magistério acertou, porque teve o agir de Deus. E pelo amor de Deus, não deixe esse povo colocar na sua cabeça que você, nossa, meu Deus do céu, que você tem que achar tudo ao pé da letra na Bíblia. Não é assim que funciona, tá bom? Então, essa foi a formação de hoje. Louvado seja Deus. Você que deseja, né, aí contribuir com a nossa missão, ser um benfeitor da nossa missão, certo? Envia uma mensagem para minha esposa, o contato dela está bem no começo do vídeo, para agendar pregações e informações. Também você pode mandar para ela: ó, Patrícia, quero ser um benfeitor, né, ajudar vocês aí financeiramente com a missão. Entre em contato com ela, o telefone dela está aí no começo do vídeo da formação, e se cadastre para ser um benfeitor nosso. Receba orações, áudios, muita coisa boa diariamente no seu WhatsApp, a gente envia para você, tá bom? Muito obrigado. Mas a maior ajuda de vocês é a oração de vocês, e acompanhe aí o nosso trabalho de evangelização e divulguem. Você que ainda não se inscreveu no meu canal no YouTube, se inscreve aí, Missionário Daniel Silveira, e no Instagram também, @missionário Daniel Silveira. Conto com sua participação em divulgar essa formação. Deus abençoe. Salve Maria. Amém.